Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos aqui mais uma vez, louvando, bendizendo, exaltando o Seu nome, que é soberano sobre todas as coisas. Somos gratos a Deus pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele nos tem concedido. Hoje eu quero meditar convosco sobre falhas humanas. O texto bíblico é Juízes capítulo de número 1, versículo 16 ao 27, que nos diz: Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. E foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate. Totalmente a destruíram, e chamou o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. Estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram-no ao fio da espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. São os versículos que nós tomaremos aqui como base. E também em João 11:40, disse-lhes Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? À primeira vista, a leitura do nosso texto em Juízes parece que fria e sem sentido. Mas não é assim. De pronto podemos notar 4 senões ou 4 mas. Essa adversativa, ela está oculta, mas presente no contexto. Judá destruiu, mas não totalmente. A tribo de Benjamim permitiu aos jebuseus continuar morando em Jerusalém. A tribo de José precisou de ajuda humana, e o ajudador construiu uma cidade em Israel. A passagem oferece ricos ensinos. Aqui a fé genuína e vitoriosa é fé em Deus e em união com Deus. Esses são os pontos que mais nos chama a atenção. Fé genuína e vitoriosa é a fé em Deus, em união com Deus. Por outro lado, fé pequena ameaça a vitória. Vemos também aqui que quando a fé sucumbe a alguma prova dura, algumas promessas deixam de ser alcançadas. É interessante notarmos que a ordem que o Senhor deu através de Moisés para seu povo era que todos deveriam acabar com aquele povo que estava nas terras que Deus já tinha prometido a Abraão. Mas eles foram e se acomodaram, na hora de receber a sua bênção, se acomodaram e não retiraram aquele povo. E aqui nós vemos um prejuízo para eles. Quando juntamos a promessa com nossa experiência pessoal, ela tende a ser uma fé mais duradoura. Todavia, nós não podemos colocar nossa experiência acima da pessoa de Deus. Ele é soberano,
A nossa experiência só tem valor debaixo do comando divino. Mesmo com promessas e experiências, ainda é possível darmos lugar à dúvida. A garantia para essas ações das tribos de Israel está em Deuteronômio 20, versículo 1. Deus disse ali o seguinte ao povo pela boca de Moisés: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. É interessante esse versículo porque aqui, quando nós chegamos em Juízes, está totalmente o oposto do que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou para que eles tivessem fé, que Deus estaria com eles, que o Senhor Deus lhes daria vitória. Mas aqui mostra no versículo que nós temos lido em Juízes, que eles temeram os povos porque tinham carros, tinham cavalos, e desistiram de tentar. E é isso que nos chama a atenção. Nós vemos que os fatos comprovaram que os líderes e as tribos ou esqueceram essas palavras ou eles não creram nelas. Olha aqui algo importante: ou eles esqueceram ou não creram no que Deus lhes havia prometido. Todos os percalços na vida espiritual têm como origem as falhas humanas. Eis o ensino que pode passar despercebidos nas entrelinhas. Como é difícil admitir isso. Se Deus não falha, quando nós somos derrotados, a falha foi nossa. Ainda bem que Jesus jamais falha e sempre nos revela a glória de Deus. Uma frase que me chamou muita atenção é a seguinte: a falha é originada na desconfiança e esta sempre parte do homem. Isto é interessante de notarmos, porque aqui nesses versículos eles tiveram problemas por causa do que o nosso título já diz no começo: falhas humanas. Eles tiveram problemas por causa da desconfiança em Deus. Eles tiveram problemas porque não acreditaram em sua totalidade, em sua integralidade, na pessoa de Deus. A pessoa bendita de Jesus Cristo, do Espírito Santo, eles não creram que as promessas que foi feita desde Abraão, passou para Isaac e Jacó, e agora passa para os patriarcas, as 12 tribos, chega também agora aos filhos de Israel como um todo. Eles não creram com sua totalidade ou se deram como esquecidos o que o Senhor lhes tinha ordenado. E aqui eu aprendo: não deixe de ouvir o que Deus lhe prometeu. Porque eles foram atrás da promessa, foram alcançar a promessa, mas eles não cumpriram em sua totalidade o que deveria ser feito para que Deus pudesse os abençoar. Aqui me chama a atenção que muitas das vezes nós, nos dias em que vivemos, deixamos de ser abençoados porque não cumprimos o que Deus disse que era para cumprir. Olha, um conselho que eu lhe digo: faça sempre o que Deus lhe mandar, lhe ordenar. O povo de Israel deveria clamar a Deus que ele o socorreria, mas eles acharam mais fácil desistir, enturmar com o povo que estava lá, do que seguir os conselhos que Deus tinha dito desde a época de Moisés. Olha como é interessante nós analisarmos a história do povo de Israel, porque é algo que pode nos relacionar com as nossas vidas. E algo que me chama a atenção é que nós devemos incluir Deus em todas as nossas ações, porque só assim nós veremos a sua glória. Mais uma vez, citando João 11:40, nos diz: disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Esse versículo nos chama a atenção porque Jesus, mostrando, ele tinha alertado e está repetindo: olha, eu não avisei que se você cresce, você veria a glória de Deus? É a mesma coisa, se correlacionando. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem uma promessa na sua vida, apenas creia e descansa nele, porque aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é garante. Ele garante, pode até demorar um
um certo período, porque nada vem do nada, nada surge assim de um piscar de olhos, mas tem tudo um processo nas nossas vidas para que nós cheguemos até o ponto que Deus tem para conosco. Quando nós analisamos o Salmo de número 105, nós vemos a história, a trajetória do povo de Israel, desde o início de Abraão até mostrando, chegando na terra prometida. É interessante notarmos quantos anos se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse. No meio de tantas coisas improváveis, surge uma nação. No meio de um casal que não poderia ter filhos, Deus suscita a descendência. Depois chega mais um casal, que foi Isaac e Rebeca, que também não podiam ter filhos. E Deus traz a Jacó, vai indo, suscita a descendência, chega às 12 tribos. E quando nós lemos o Salmo 105, nos mostra, nos fala sobre o propósito de Deus. Fala que aquilo que foi prometido em Gênesis, Deus disse a Abraão que a sua descendência iria passar um período no Egito. E aqui nós vemos que no Salmo 105 retrata isso, que José foi usado por Deus para que isso ocorresse. E tem toda essa narrativa histórica no Salmo de número 105. Eu quero algum dia nos debruçarmos para falarmos em sua totalidade. Mas aqui, dando um leve percurso, mostra que Deus estava guiando, projetando tudo para o seu povo. Não foi algo da noite para o dia, mas foi algo que aconteceu. Eu quero orar contigo para iniciarmos mais um dia para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nos tem feito, Pai. Senhor, através desta palavra nós entendemos que muitas das coisas que sobrevêm nas nossas vidas é por falha humana. Muitas das vezes nós deixamos de receber a bênção que o Senhor tem nos preparado porque não conseguimos ouvir a sua voz, porque não conseguimos esperar até chegar o dar do momento para que o Senhor haja com providência nas nossas vidas. Senhor, nos dê sensibilidade para que consigamos estar atento a tudo que o Senhor tem para conosco. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa a vida de cada pessoa. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que você mais uma vez possa ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus seja convosco, te guiando, te protegendo e te fortalecendo dia após dia. Amém.